amém. Abra comigo então, lá no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 17. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Glória a Deus. Estive ausente por 2 domingos aí consecutivos e eu estava olhando na minha história como cristão, primeira vez nesses 21 anos que eu sirvo a Cristo, que 17 de outubro agora vão fazer, Cícero, 17 anos que eu me converti a Jesus. Foi no dia 17 de outubro de 1999. E foi a primeira vez na minha história como cristão que eu faltei a 2 domingos consecutivos. Pela primeira vez, glória a Deus, que Deus tenha misericórdia dele, e Ele tem, né? E Ele tem. Faltei em virtude aí do trabalho, né? Obrigado pelos irmãos, paciência, as orações dos irmãos também. Vocês foram bem servidos. Marcos esteve aqui compartilhando com a palavra, Tati ministrando louvor. Nossa igreja é abençoada, eu tenho certeza. Nós formamos aí uma equipe muito linda, glória a Deus. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar. Vamos ler o texto e aí eu vou falar, né, o objetivo aqui e o tema dessa mensagem. Vamos lá, Salmo 105, a partir do verso 17, nós vamos ler do verso 17 até o 22, tá bom? Então diz assim: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Diga assim: eu sou provado pela palavra do Senhor. Olha o verso 20: o rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Amém, diga amém. Glória a Deus, pode sentar, meus irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muito bem, esse trecho aqui que nós lemos é um resumo, é uma síntese. Todo livro, quando você pega para ler, você vai lá na primeira página, você tem lá, né, uma síntese, um sumário, uma introdução. Isso aqui é um resumo da história de José. A história de José está lá em Gênesis, começa lá em Gênesis 37, né, e vai por todos os capítulos adiante até chegar no capítulo 50. Então a história de José é muito longa. E nesse trecho aqui que nós lemos, ele resume a história de José. E o que eu quero compartilhar hoje com os irmãos? Hoje eu quero compartilhar, o tema é como agir em situações difíceis. Situações difíceis na vida. José passou por uma situação difícil. E a palavra-chave aqui, está lá no verso 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele quem? José, e tê-lo provado pela palavra do Senhor. Você tem uma palavra profética sobre a sua vida, você tem promessas de Deus sobre a sua vida, e até que elas se cumpram, você será provado pela palavra do Senhor. Amém? Levanta a sua mão direita e diga assim: eu tenho promessas do Senhor sobre a minha vida e a minha casa, e até elas se cumprirem, eu serei provado pela palavra do Senhor. Amém? Presta atenção no que você falou a teu respeito, porque é esse o princípio bíblico que está aqui. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que todas as coisas que foram escritas aqui no Velho Testamento, e tudo que aconteceu com o povo de Israel, foram escritas para advertência nossa. Isso está lá em 1 Coríntios 10, 11. Todas as coisas que foram escritas no Velho som, aí, legal. Então, lá em 1 Coríntios 10, 11, Paulo, né, assim, ensinando a igreja de Coríntios, ele falou, olha, todas as coisas que foram escritas no Velho Testamento, na história de Israel, foram escritas para advertência. É interessante que Paulo não fala que foram escritas para encorajamento.
Não fala que foi escrito para consolo. Está lá, depois você pode conferir. 1 Coríntios 10, 11. Foi escrito para advertência. Advertir o quê? Porque tudo na história se repete. Marx é professor de história, né? Estudou história. Eu amo história também, gosto de história. E por que faz sentido estudar história? Você ouvir história. Não história, não história. História com E são fábulas. História com I são fatos, relatos, circunstâncias que aconteceram no passado. Porque quando você olha para o passado, a mesma história ela se repete de formas diferentes, contextos diferentes, mas ela se repete. Então o que está escrito, o que aconteceu na vida de José, foi uma situação difícil. E a mesma história que aconteceu em José e com José, acontece comigo, acontece com você, ou está acontecendo com você, ou irá ainda acontecer. E eu quero compartilhar hoje com você 5 princípios sobre como agir em situações difíceis, baseado na vida de José. Eu tenho viajado pela empresa, e por essa razão foi esse o motivo de eu estar ausente aqui nos últimos 2 domingos, porque onde eu estava não tinha voo de manhã, só tinha voo à tarde, final da tarde para a noite. Então, por isso que eu não estava aqui. E nos treinamentos que eu ministro, os irmãos sabem, eu sou técnico de segurança por profissão, pastor por vocação, e eu ministro sobre segurança do trabalho. Cícero está aqui também, né? Já participou de treinamento de CIP e tal. Nós ensinamos sobre circunstâncias, sobre você identificar o risco, você se proteger. E um dos pontos, quando lá ensinando, né, compartilhando com eles, Deus falou comigo, que numa situação de emergência, quando acontece numa empresa, o que é a situação de emergência numa empresa? Um incêndio, um vazamento de um produto químico. Quando essas situações acontecem, é soado um alarme. É uma situação difícil. Quando você ouve o alarme, é uma situação difícil. Qual é o procedimento? É todos saírem, abandonarem o local, seguindo de forma calma, tranquila, seguindo a rota de fuga até o local lá de fora. Mas o que nós ensinamos é o seguinte: quando você abandonar, quando você sair do local, você não pode esquecer o seguinte: você não pode esquecer a sua identidade, os seus documentos. É importante para em qualquer local você estiver trabalhando, você vai sair do local da emergência, não esqueça a sua identidade, os seus documentos. Trazendo para os princípios de vida, aí que Deus falou comigo, quando nós passamos por situações difíceis, que são situações de emergência, está no curso normal da vida, de repente toca o alarme de emergência da vida, uma situação difícil, um cônjuge, financeiro, com filho, no trabalho, emocionalmente, uma saúde, problema de saúde, eu não sei, toca o alarme. Uma coisa que você não pode esquecer, quando você estiver passando por situação difícil, é a sua identidade. Ah, pastor, não posso esquecer a minha RG? Não é. Nesse momento, lá no treinamento de segurança, eu falo que a RG, CPF são os seus documentos, seu crachá da empresa, mas aqui, para conosco, no princípio de vida, é a sua identidade, não é o seu número de RG, a sua identidade é a posição que você tem em Cristo, quem é você em Cristo, porque no momento de situação difícil, nós somos tendenciosos a nos sermos levados pelas nossas emoções, porque situações difíceis, quando elas nos acontecem, qual é a primeira área que nos atinge? É o corpo? Não, é a emoção, é a nossa vida emocional, nós somos emocionais, nós somos passivos, Deus nos criou assim, espírito, alma e corpo. Mas quando passamos por situações difíceis, o que nós não podemos esquecer é a nossa identidade. Quem eu sou em Cristo? Qual é a minha experiência em Cristo? Quem eu sou? Quando eu passo por situação difícil, então Deus me fez lembrar quem eu sou, Márcio. Meu chamado, meus princípios, meus valores. Quem eu tenho como identidade? Sou pai, tenho filhos, tenho uma esposa, sou pastor, tenho um rebanho, tenho um chamado, tenho uma promessa de Deus. Essa é a minha identidade. Sou filho amado, filho perdoado. Porque uma das coisas que muitas vezes, né, nós também em muitas situações difíceis, nós nos culpamos. O diabo, Satanás, ele quer pegar brechas para te culpar. Você é culpado.
por você estar assim financeiramente. Eu sou culpado. Eu sou culpado pelo meu casamento estar assim. Sou culpado pelos meus filhos estar assim. Sou culpado por o meu trabalho estar assim. Sou culpado pela igreja estar assim. Sou culpado. Então o diabo, ele quer nos derrubar com a culpa. Ele quer nos fazer assumir a culpa. E na vida de José é muito tremendo, porque José passou por muitas situações difíceis. E ele tinha motivos para se deixar levar por esse comportamento também. De, olha, eu sou culpado. Vamos lá, como começa a história de José? Começa com ele contando o sonho para os pais e depois para os irmãos. Ele poderia pensar, poxa, eu sou culpado, deveria não ter contado. Eu sou culpado. Imagina, o que não passou na mente de José nesse período todo. Né? E é interessante que tem um poema, os mais antigos aí, acho que vai se lembrar, quando você está numa situação difícil, existem várias expressões que a gente usa, né? Você está numa sinuca de bico, está num beco sem saída. Mas tem uma outra expressão, muito usada antigamente, que era o seguinte: está numa situação difícil. E agora, José? Lembram dessa expressão? E agora, José? Essa expressão, ela tem uma origem num poema que foi escrito por Carlos Drummond de Andrade. Porque Carlos Drummond de Andrade escreve um poema nesse sentido. Ele conta a história de José. Não é o José aqui do Egito, é um outro José, do personagem dele. E quando eu li esse poema, encontrei uma explicação dele, escrita por Carolina Marcelo. Ela escreveu assim: o poema de José, de Carlos Drummond de Andrade, foi publicado originalmente em 1942, na coletânea Poesias. Ela ilustra o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na grande cidade, na cidade grande, a sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida, sem saber que caminho tomar. E aí vai, e agora, José? Existem momentos na nossa vida, fases, que a gente fica assim, que caminho eu vou tomar? Existem momentos e fases que você está sem esperança, com a sensação de que está perdido. Será que foi eu? Será que eu sou o culpado? Será que essa foi a escolha certa? Será que foi eu que me meti nisso? Pois bem, olha só, 5 princípios em cima da história de José. E se você está anotando, eu já vou adiantar os 5 princípios e nós vamos desenvolver a nossa lógica através deles, né? Então José, princípio número 1, ele foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. Princípio 2, assediado por propostas erradas, mas ele não deixou de ser fiel a Deus. Princípio 3, recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. Princípio 4, esquecido por quem ele ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. E princípio 5, quando ele foi exaltado, promovido, não se vingou, mas pelo contrário, pagou o mal com o bem. Então, quero ser bem objetivo, bem prático com você. A história de José se resume através desses 5 princípios. Os irmãos conhecem a história de José. Sonhou, contou para os irmãos, para o pai. Os irmãos, tomados de inveja, venderam José, lançaram ele na cisterna. Então aí está o primeiro princípio. Foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. José contou o sonho para os irmãos morrendo de inveja, o venderam como escravo. Primeiro lançaram ele num buraco, numa cisterna, depois tiraram ele de lá e o venderam como escravo. Mas José, ainda assim, não deixou de sonhar e acreditar. Qual era o sonho? José sonhou que ele tinha um feixe de trigo que ficava em pé, e o feixe que os irmãos e o pai tinham colhido se dobrava diante do feixe de trigo de José. Mesmo com essa situação difícil, poxa, acabei de compartilhar o sonho, é mais ou menos assim, igual quando tem irmãos que acabam de se converter, e ele fala assim, poxa, foi eu começar a vir para a igreja, e olha só que minha vida aconteceu, está tudo de ruim acontecendo. Tem aquele também que tem aquele sentimento, né, assim, né, foi eu falar para alguém, o diabo ouviu, olha só o que me aconteceu.
Tem gente que não gosta de compartilhar sonho porque ele tem esse negócio, né, do olho gordo, mal olhado, né, do diabo ouvir. Irmãos, quando o sonho é de Deus para a sua vida, você pode ter certeza que vai haver resistência para que você não alcance ou para que esse sonho não se cumpra na sua vida. Então, diante, sabe, de traições, e traições aqui, José foi traído por quem? Pelos irmãos, pessoas próximas. O que significa isso? Decepção com pessoa próxima, frustração com pessoa próxima. As pessoas mais próximas a você vão te frustrar. Às vezes vão ser desleal com você. Às vezes por inveja vai passar o pano em você. Passar o pano não, puxar o tapete. No trabalho, no mundo corporativo a gente vê muito isso. Né, Ivone? Lá no trabalho, é um querendo puxar o tapete do outro. Até chamam, né, o mundo corporativo como um mar de tubarão. É um querendo comer o outro. Mas, irmão, se você tem um sonho, sabe, de abrir a sua empresa, seu negócio, sei lá, qual que é o sonho que Deus colocou no seu coração, aí você coloca dentro daquilo que faz sentido para você. Não deixe de sonhar e acreditar. Não ache, porque nesse momento, nós somos tentados a achar que aquele sonho inicial que nos motivou, que nos encorajou, era apenas emoção. É apenas coisa da cabeça. Olha, não está acontecendo nada do que eu falei, não está acontecendo nada do que eu sonhei, não está acontecendo nada do que eu projetei. Então aí o que acontece? Desiste. Sabe, o Brasil é o país que mais abre-se empresas, é o país dos empreendedores, é o país que mais abre empresas. No entanto, no outro lado, é o país também que mais fecha empresa. Porque as pessoas abrem a empresa e no primeiro, segundo ano já fecham, já encerram um negócio. Porque a história dos negócios é a história da vida. Você abre, primeiro ano você está conhecendo a experiência, dureza. No segundo ano, às vezes vem dificuldade, você não tem o dinheiro para investir, o capital de giro, o que seja, e aí a pessoa desiste do negócio. Então nós somos tentados a desistir logo na primeira frustração. José tinha um sonho, a primeira frustração dele foi com a família. A primeira frustração, decepção dele foi com as pessoas mais próximas. Mas um princípio que José nos ensina aqui, e como Paulo diz, foi escrito para nossa advertência. Então, como advertência, irmão, eu alerto os irmãos, diante do sonho que Deus colocou no seu coração, quando vier a frustração, não deixe de sonhar e não deixe de acreditar. Porque as pessoas vão seguir a vida delas. E às vezes você deixa de viver o seu sonho, deixa de acreditar, e aí não acontece. Aí os anos vão passar, irmãos. E aí lá na frente você vai lamentar, dizendo que foi culpa dos outros. Não, a escolha quem faz é você. E para cada escolha há uma renúncia. Para cada escolha há uma renúncia. Segundo princípio, José foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. José, vamos lembrar a história, ele foi vendido, aí ele foi comprado por um senhor chamado Potifar, e Potifar colocou ele como mordomo da casa. Esse Potifar tinha uma esposa linda, que foi e assediou sexualmente José. José foi assediado por propostas erradas. Poxa, estou aqui, estou sozinho, mas José, mesmo sendo assediado por propostas erradas, não deixou de ser fiel a Deus, porque José diz, no momento que a esposa de Potifar veio assediar, ele disse, ai de mim, de pecar contra o meu dono, meu patrão, e o meu Deus. Irmãos, é diante de situações difíceis, vamos lá, tem um sonho, aí vem a situação difícil, que me faz desanimar em relação àquele sonho, em relação àquele objetivo, em relação àquele propósito. Logo vão vir as tentações para você desistir, para você tomar outro caminho. As tentações e assédios aqui, propostas erradas, as propostas são para você se desviar daquele projeto inicial que você colocou.
para você se desviar daquele objetivo que você colocou na sua vida, que Deus colocou no seu coração. E o meu sonho é fazer uma faculdade de medicina. Aí você começa a estudar, primeiro semestre, aí você leva pau, porque é muito difícil, tem que estudar muito, tem que ralar muito. Mas é o seu sonho, desde quando criança, você brincava lá com as coisas, você abria o corpo humano e tal, abria o sapinho, brincadeira, né? Brincava de médico lá e tal, e aí chegou o momento da fase adulta. Aí vem a dificuldade, aí vem as propostas erradas para te desviar daquilo que você tinha como sonho inicial. Deus, Ele mesmo coloca sonhos no teu coração. Salmo 37 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então nós temos desejo, você tem desejo, e Deus quer realizar esses desejos que estão no teu coração. Como diz em Filipenses, é Ele mesmo que efetua em nós tanto querer quanto realizar também. Então, diante da situação, primeira situação de inveja, frustração, decepção, eu não desisto de sonhar e não deixo de acreditar. E nesse momento, diante desse contexto, diante dessa tentação emocional, vão vir propostas erradas para te desviar do projeto inicial que você estabeleceu no início. Mas continue sendo fiel a Deus. Potifar, em outras palavras, estava ali dizendo: olha, não foi Potifar que me colocou aqui, mas foi o meu Deus. E se Deus me colocou, eu vou ser fiel a Ele. Amém? Terceiro princípio que aprendemos com a história de José: ele recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. José, ele ajudava os irmãos, ele compartilhou, ele compartilhou com os irmãos e um sonho. Eu acredito que José não ia se colocar assim: olha, eu vou estar acima de vocês, vou humilhar vocês. Não, José pelo contrário: olha, eu vou ser tão próspero, vou ser abençoado, que eu vou abençoar a nossa família. Mas José, quando compartilhou um sonho que ele tinha, ele recebeu como troca o mal dos irmãos, que foi o fato dos irmãos o venderem. Mas mesmo José tendo recebido o mal, quando ele fez o bem pelos irmãos, ele não deixou de buscar o bem dos outros. Porque o que acontece? Isso é do ser humano, é a tentação que vem sobre a nossa carne. Quando eu me frustro com o irmão, a tentação é: também não vou ajudar mais ninguém, também não vou mais liderar. Essa é a primeira tentação. Eu não quero mais liderar, eu não quero mais me envolver, eu não quero mais, né, porque as pessoas são difíceis, e são mesmo, e são mesmo. Tem pessoas que em nossos dias de hoje não querem nem se casar, por quê? Por decepções, frustrações, casamento, relacionamento de pessoas são difíceis. Mas olha, José não deixou de buscar o bem dos outros. Não foi porque fizeram mal com ele que ele não iria fazer o bem para os outros. Uma certa vez, um irmão, né, isso aconteceu muito tempo atrás, um irmão fez algo mal, foi desleal comigo. E depois de ajudá-lo muito, o irmão ainda começou a falar mal da minha pessoa. Mas mesmo assim, quando esse irmão precisou de mim, eu o ajudei. Aí os outros chegaram em mim e falaram assim: mas pastor, mas esse aí foi o que saiu falando mal, você já tinha ajudado outra vez, você vai ajudá-lo de novo? E eu disse para ele o seguinte: o que ele fez denuncia o caráter dele, e o que eu vou fazer vai denunciar o meu caráter. Você está entendendo? Não é porque ele fez mal comigo que eu também vou fazer o mal. O meu caráter, eu busco o caráter de Cristo, ser parecido com Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Faria o bem pelo mal. E aí, José, depois que estava lá na casa de Potifar, você lembra a história? A esposa o assediou, ele rejeitou, mas a esposa mentiu e ele foi preso. Ele estava lá na cadeia. Agora eu quero que você abra lá em Gênesis, eu preciso ler esse texto com você. Gênesis capítulo 40, do verso 1 ao 8. Preciso ler agora com você o que aconteceu na vida de José. José está lá na cadeia, depois de ser preso,
porque a esposa de Potifar mentiu, dizendo que ele tinha assediado. José está lá na cadeia, e ele lá na cadeia, diz o texto, que passaram-se os tempos. Estou no verso 1. E aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor e o rei do Egito. Indignou-se o faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, na videira 3 ramos, ao brotar a vide havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: olha, essa é a interpretação desse sonho, os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó vai te reabilitar e te vai reentregar no teu cargo. E tu lhe darás no copo, na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, olha José dizendo, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então veja, José foi preso e ele está lá com seus sentimentos, está triste, está amargurado. Acontece 2 parceiros na cadeia ter sonho, ele interpreta, e vai acontecer que esse sonho que esses 2 homens tiveram, que José interpretou, aconteceu. E José faz um único pedido para eles: olha, quando vocês saírem daqui, lembrem-se de mim, porque eu estou aqui preso injustamente, eu nada fiz, eu estou sofrendo aqui uma injustiça. E o que acontece? Os 2 homens, o padeiro e o copeiro, foram restituídos. Eu quero que você vá agora para o verso 23. Gênesis 40, 23. Diz assim, vamos lá, olha só o verso 23. O copeiro-chefe, não, vamos ler do verso 21 para você entender. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então veja, José já havia sido traído, invejado, por inveja dos irmãos, quando contou o sonho. Agora está na cadeia, tem uma nova situação. Mesmo tendo recebido o mal, ele não deixou de buscar o bem para quem está ali junto com ele. Agora vem o 4º princípio, que aí José fez um pedido: não se esqueça de mim quando você for restaurado. Vem o 4º princípio agora. José foi esquecido por quem ele ajudou, mas ele estava convicto de que Deus não se esqueceu dele. José pediu: olha, não se esqueça de mim, mas o que diz o verso 23? O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Uau! José já estava lá, olha o sentimento dele. Estou aqui por injustiça, fui injustiçado, nada fiz, estou preso nesse lugar, faço bem para você, e agora, uma segunda vez, sou de novo esquecido. Como que ficaria a sua vida nesse momento? Como ficaria? Vou chutar o balde. Esse negócio de servir a Deus, esse negócio desse sonho, olha só me deu na cabeça, só me deu ruim, só me deu coisa esquisita. Olha onde eu vim parar, olha o que está acontecendo com a minha vida.
Irmão, esse é o momento e a fase da vida em que nós somos tentados a desistir de tudo. Alguns, quando chegam nessa fase, até desistem da vida, ou seja, tentam a morte, o suicídio. Outros desistem de tudo, desistem de casamento, desistem de trabalho, desistem de vida sentimental, desistem de projeto, desistem de igreja, desistem de Deus. Por quê? Olha o que está acontecendo comigo. É a tentação que vem quando nós nos deparamos nessa fase. Agora, o que é interessante, capítulo 41, verso 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho e parecia achar-se-lhe de pé junto ao Nilo. Olha só, José foi esquecido por aquele que ele ajudou. José ajudou o copeiro-chefe, mas o copeiro-chefe se esqueceu. Mas José tinha convicção, estou aqui, mas Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de mim. Nós cantamos aqui até na letra da canção, quando por provação passar, a ti eu cantarei. Nessa semana, numa das lições de devocionais com meu filho, com Felipe, a gente faz devocional pela manhã, uma das histórias que nós lemos foi a de Paulo e Silas lá na cadeia. O Felipe perguntou, pai, mas eles foram presos com bandidos? Eu falei, filho, presos com bandidos. E o que você aprende? A pergunta que toda a história que nós lemos, eu pergunto, o que ele aprende? Né? O que Jesus ensina? E o Felipe respondeu assim, pai, eu aprendi com Paulo e Silas que quando nós estamos presos, nós temos que orar e cantar. Na hora Deus falou comigo, quando por situação difícil eu passar, eu devo orar e cantar. José foi esquecido por quem ele ajudou. José ajudou o copeiro-chefe. Você deve ter ajudado muitas pessoas, e na vida de igreja nós somos assim, nossa vida de igreja é assim. Nesses 21 anos que eu estou como convertido, eu ajudei muitas pessoas. Mas vai ter momentos que você vai ser esquecido por aqueles que você ajudou. Mas o que vai te sustentar nessa situação difícil é a convicção de que Deus não se esqueceu de você. Deus, João se esquece de mim, Mário se esquece de mim, Maria se esquece de mim, Joana se esquece de mim, Fernando se esquece de mim, Paulo se esquece de mim, mas Deus não se esquece de mim. Muitos vão se esquecer de você. Mas eu dei minha vida. Mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Acontece que Faraó teve um sonho agora. E aí, aqui é importante. Por quê? Mas por que o copeiro-chefe se esqueceu? Agora você tem que abrir os seus ouvidos espirituais para entender um princípio que Deus quer ensinar aqui. Que é o seguinte, as pessoas vão se esquecer de você, mas não é pessoal. Vai ter momentos que é Deus mesmo fazendo a pessoa esquecer. Porque, lembra o que José disse ao copeiro? Lembra-te de mim quando você passar por isso. Por quê? Eu fui roubado da minha terra, eu nada fiz e me puseram nessa masmorra. Como estava o coração de José? Amargurado, cheio de mágoa. Veja, aqui você vê a vida passional. A Bíblia ela é passional. Eu falei, nós somos espírito, possuímos uma alma. Aqui você vê José, sonhador, homem de Deus, que buscava Deus, mas ele está mal. Como você também fica mal diante das situações difíceis. Por que Deus permitiu então o copeiro-chefe se esquecer? Porque José ainda não estava aprovado. Lembra lá Salmos? Voltemos agora ao Salmo 105. Até que a promessa se cumprisse e ele fosse provado pela palavra do Senhor. Foi o texto que nós lemos. José estava sendo provado pela palavra, mas não estava sendo aprovado. Tem áreas, tem momentos da sua vida que Deus mesmo está usando aquelas circunstâncias para provar e para que você seja aprovado. Para que você vá adiante, para que você avance. A vida ela é fase. E a fase ruim, ela não vem para ficar, ela vem para te preparar para uma outra fase que você vai subir. E nessa próxima fase que você vai subir como uma pessoa melhor, como um homem melhor, como uma mulher melhor, com mais experiência em Deus, mais íntimo de Deus, com mais autoconhecimento de você mesmo.
se conhecendo melhor também. Deus está preparando José para algo maior. Porque quando o faraó tem um sonho, o copeiro-chefe está lá. E agora ele se lembra de José. Olha, o faraó, diz o copeiro, eu estava lá na cadeia, teve um homem que interpretou o sonho e aconteceu exatamente o que ele interpretou. Manda chamá-lo. E agora José é chamado lá da cadeia, vem para o palácio, você conhece a história, ele é posto diante de faraó, José interpreta o sonho de faraó, e José é colocado agora como príncipe do Egito. Agora vem o quinto e último princípio. José foi exaltado, foi promovido, mas ainda assim não se vingou, mas pelo contrário, pagou o mal com o bem. O que aconteceu? Olha só, capítulo 41, verso 51. José, por que José foi promovido? Como nós vimos, a vida dele, o coração dele, estava cheio de mágoa, amargura. Mas José, ele liberou perdão. Quando é que nós avançamos? Quando nós liberamos perdão, quando perdoamos o próximo, quando não perdoamos a nós mesmos, quando não assumimos, sabe, essa roupa que Satanás quer colocar em nós, que somos culpados, é culpa minha, é culpa sua. Olha só, José, depois de ser promovido a príncipe do Egito, ele casou, e ele tem agora 2 filhos. E olha o nome dos 2 filhos que ele coloca. Gênesis 41, verso 51. José, ao primogênito, o primeiro, chamou de Manassés, é o nome do filho dele, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. José está reconhecendo, então José foi aprovado, lembra? Ele está sendo aprovado, o copeiro esqueceu dele, mas não era pessoal, era Deus mesmo, porque José não fora aprovado, então agora Faraó tem um sonho e o copeiro se lembra dele. Por quê? Porque em algum momento José agora se esqueceu do que os irmãos, do que os da casa dele fizeram com ele. E o esquecer aqui é esquecer perdoando. Então aí José abriu porta, irmão, isso é poderoso. À medida que José então perdoou o seu passado, aqueles que o ofenderam, José, olha só, perdoou o passado para abrir uma porta no futuro, aleluia. José, em algum momento, ele lá na cadeia, ele com Deus, ele decidiu, ele percebeu, mas ele reconhece, foi Deus que me fez esquecer, porque por ele mesmo não conseguiria. Existem situações, irmãos, às vezes a gente conversa, aconselha, em encontros, nem aconselhamento, a gente fala, irmã, perdoa, irmão, perdoa. É o irmão ou a irmã fala assim, pastor, mas é difícil perdoar. É difícil nada, é impossível. Só Deus para nos fazer. E José está aqui reconhecendo, foi Deus que me fez esquecer todos os males que eu sofri lá na casa de meu pai. Manassés é o nome do primeiro filho. Agora o nome do segundo. Gênesis, ao verso 52, ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Uau! Então você veja como estava o coração de José, estava aflito, ele não estava bem, apesar de você ler toda a história, José e tal, veja, não estando bem, foi assediado, mas manteve-se fiel. Não estando bem, ainda que recebeu o mal pelo bem, ele ainda continuou buscando o bem dos outros. Não estava bem, mas ainda que for esquecido pelos outros, ele estava convicto que Deus não se esqueceu dele. E em algum momento, ele se resolveu com Deus. E nesse momento, abriu-se a porta para a prosperidade na vida de José. Então ele reconhece aqui 2 coisas. 1, foi Deus que me capacitou a perdoar e me fazer esquecer. 2, se eu estou agora liderando, se eu agora estou como príncipe, se eu agora estou próspero, foi Deus também. Isso não tem nada a ver comigo. Irmãos, vai chegar uma fase na sua vida de prosperidade. Talvez nesse momento você está passando na fase de ser provado. E a minha oração é para que você seja aprovado. Porque uma nova fase vai chegar e ela está chegando sobre a sua vida. Mas quem vai abrir essa porta? A chave está com você. A chave está nas suas mãos.
A chave para eu abrir então uma porta na minha frente para o meu futuro está comigo. Eu não posso colocar a culpa nas pessoas pelas minhas escolhas, pelo que eu já fiz escolha, não. A chave está comigo. Quando eu entendo que eu tenho que me perdoar, o meu autoconhecimento, eu sei o meu limite, eu sei minhas fraquezas, eu vou perdoar o próximo, reconheço também que assim como ele falhou, o João falhou, eu também falho, João não é melhor que eu, para eu resolver não perdoá-lo, eu sou igual ao João, sou igual a você, nós somos iguais, filhos de Deus, justificados pelo Espírito Santo, justificados pelo sangue, revestidos pelo Espírito Santo e tão carentes da glória de Deus, somos nós, eu e você. José, quando o príncipe, chega a família, os irmãos não o reconhecem. A família de José não se lembrou deles. Agora veja, vá comigo adiante, capítulo 45, Gênesis 45. No verso 4, José agora, como príncipe do Egito, ele vai se apresentar para os irmãos, que ele é o príncipe, que ele é José, porque os irmãos não reconheceram ele. E olha o que diz o texto, Gênesis 45, verso 5. Agora, pois, irmãos, não fiquem tristes, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. O quê? Mas José lá na cadeia estava falando, olha, eu estou aqui, não fiz mal para ninguém, fui injustiçado. Lembra? José amargurado vê quem? Pessoas. José amargurado enxerga tudo como sendo pessoal. Quando você está amargurado, você enxerga como sendo tudo pessoal. É contra mim, é contra a minha pessoa. Mas quando resolvido com Deus, quando permito Deus purificar o meu coração, eu vejo que não é pessoal, é Deus mesmo agindo. É Deus mesmo que fez tal fulano esquecer, é Deus mesmo que fez o coração do outro endurecer, é Deus mesmo que fechou essa porta, é Deus mesmo que abriu a outra porta, é Deus. Ou seja, quando você está de bem com Deus, você reconhece Deus nas circunstâncias. Diz Provérbios, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Vamos colocar em pé, nós vamos orar, porque nós queremos isso. E essa história de José e tudo que foi escrito foi para alerta para mim e para você. Estamos carentes da graça e da glória do Senhor. Coloque a mão no seu coração, porque José mesmo reconheceu, foi Deus que, para a preservação da vida, me enviou adiante de vós. Deus permite você passar por circunstâncias, situações difíceis, porque Ele mesmo vai usar você numa nova fase. Mas o que você precisa fazer é manter o seu coração alinhado, é manter o seu coração cheio da palavra de Deus, é manter a sua comunhão com o Senhor, é manter a sua vida devocional, ainda que você esteja triste, aflito, mas ali com Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja, você vai ser purificado e não fará escolhas erradas quando as situações difíceis acontecerem. Pai, em sua graça, Senhor, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, nos faz esquecer, Senhor. Oh Deus, é pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho que vencemos o acusador. Nos faz esquecer, Senhor, situações, ó Deus, que ainda nos arrastam, que ainda nos prendem ao passado. Deus, nos ajuda a perdoar, Senhor, a quem nos tem ofendido. Pai, ó Senhor, há uma porta aberta diante de nós. Em sua graça e em seu amor, nos ajuda, nos revestindo com a tua graça, nos revestindo com teu Espírito. Oh, Pai, eu vejo, eu creio, ainda, Senhor, que eu seja esquecido, estou convicto de que o Senhor Deus não se esqueceu de nós. A cada dia, a cada manhã,
as tuas misericórdias se renovam. Por isso vem, Senhor, com teu amor, vem com a tua paz sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção. Marcos, coloca do início, por gentileza.